Oi, gente, hoje eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês vivem ou apenas existem? Porque a mídia, a música, o cotidiano, as pessoas fazem nossa mente, nosso foco e até as batidas do nosso coração serem desperdiçadas muitas vezes com muitas coisas, apenas existindo, mas não vivendo. E olha, de tudo que a gente pode sentir, ver, viver, digamos que de todos os caminhos que a gente pode caminhar, porque verdadeiramente a gente sempre vai estar em algum caminho, seja ele bom, seja ele mau. Mas como assim? Qual que é o caminho mau? Ora, o caminho mau é o que te leva para a morte, porque enquanto seu coração tá batendo, você ainda existe, ainda pode viver. Mas depois que para de bater, todos os planos, meta, foco, vai tudo embora. Então, a gente tem que realmente se esforçar para pensar, caramba, qual o caminho que eu estou vivendo? E antes da gente nascer, muita coisa já aconteceu nessa terra. Vocês já pararam para perceber o chão que vocês têm pisado? Tanto de coisa que já aconteceu antes de você nascer? Tá bom, você pode ter 100 anos. Você continua sendo muito novo comparado com tudo que já aconteceu na Terra. E bom, por todos os caminhos que as pessoas podem seguir, verdadeiramente elas podem caminhar por 3 caminhos. A mentira. E a mentira é um caminho grandão. São vários caminhos, né? Por causa que 2 mais 2 é 4. Mas se você quiser falar todos os outros números, olha que caminho largo, né? Todos os outros números cabem na mentira. Caminho largo, né? Pode falar que 2 mais 2 é 20, 2 mais 2 é 22, 2 mais 2 é 40, 2 mais... Pode falar o que você quiser. Caminho de mentira. O outro caminho é um misto entre verdade e mentira. Mas sempre tá ali. A mentira tá junto e com algumas verdades. Por exemplo, músicas. Sim, muitas músicas são mistos de verdade e mentira, pois usam do sentimento das pessoas. Dizem, estou triste. Aí a pessoa que ouve pensa, verdade, eu estou triste. Aí a música vem com a solução. E a solução é beber e encher a cara de álcool. Mentira. Porque a solução da tristeza, absolutamente, não é encher a cara de álcool. E tem muitos caminhos desses por aí. Usam de verdades, misturado com mentiras e vira uma coisa só. Resumindo, esse caminho também faz parte do caminho da mentira. E existe um outro caminho. Esse caminho é incrível. É a própria verdade. A verdade é que se a gente apaga a luz, de repente vai ficando mais escuro e se apagar todas as luzes, pum, a escuridão vem. Mas quando a gente acende a luz, a escuridão tem que sair. Essa é a verdade. A escuridão some quando a luz chega. A verdade existe. A verdade é que nosso coração está batendo nesse exato momento. E se você falar que isso é mentira, ou que é um misto de verdade e mentira, você vai estar super enganado, porque realmente nosso coração está batendo nesse exato momento. Se você está vendo esse vídeo e, tá existindo ou vivendo, o seu coração tá batendo, graças a Deus. Então beleza, a gente existe e a gente pode viver. E existem 3 caminhos, 2 caminhos super largos, né, que envolve um monte de mentira. Mas um caminho é estreito, porque 2 mais 2 é 4 e ponto. Teu coração tá batendo e ponto. Viver é muito bom e ponto. Aleluia. Mas pera, mano. Por que você tá falando tudo isso pra gente? Por que você tá falando de caminhos e não, mano, que viagem, cara. Olha, no passado eu pensaria exatamente assim. Mas depois que a gente aprende, depois que a gente conhece a verdade e é liberto pela verdade, tudo faz mais sentido. Depois que a gente nasce de novo, tudo faz muito mais sentido. A gente passa a ver aquilo que realmente importa. E a gente tá num tempo onde festividade tá aí. Jogos, tudo mais. Eu acho interessante a questão do jogo por causa da saúde. É divertido para quem joga, né? Muitos esportes para quem exercita o corpo, fica saudável, né? Boa alimentação, ainda com práticas de esporte, bacana. Mas a gente tem que tomar cuidado para certas coisas não tomarem um lugar no nosso coração, aonde não devia
tá? E outra coisa, quem desenvolveu a estrutura de muitas coisas, de vários jogos, até da sociedade, de várias áreas da sociedade, quem eram essas pessoas? Elas estavam ouvindo quem? Elas estavam em caminhos mistos de verdade e mentira, ou caminhos de mentira? Peraí, o que eu faço então? Cara, é verdade. Nossa, é verdade. Tem três caminhos, digamos assim. Mas o que eu faço? Busca, se esforça. Se esforça para viver na verdade. E sabe de uma coisa? Nessa sua busca e esforço, a gente pode ouvir literalmente 4 vozes. A nossa própria voz, que vai pensar com o tico-teco próprio, e é muito perigoso. Porque nessa, a gente pode errar demais. Porque o tolo aprende com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, é muito importante que a gente não se prenda à nossa própria voz. Porque, verdadeiramente, sendo humano, a gente pode errar muito. A gente pode ouvir a voz de Satanás. Porque Jesus disse que nossa verdadeira guerra não é contra o sangue ou a carne, mas contra potestades e principados, quem domina esse mundo nas regiões celestiais. Então, verdadeiramente, tem seres nas regiões celestiais que estão aí guerreando, para que a gente viva nos caminhos da mentira, em caminhos que nos levam para a condenação. Pois esses caminhos já estão com os dias contados. E se alguém estiver nesses, vão com esses. Mas se alguém estiver no caminho da verdade, verdadeiramente não acabará junto com a verdade, que vai ser eterna, graças a Deus. Então beleza, a gente pode ouvir nossa própria voz. A voz do inimigo, mas certeza? Não, pera lá, tá falando agora que eu tô escutando o demônio, cara? Mano, não leva mal, mas o próprio Filho de Deus que veio nessa terra, ele passou por um deserto, e sabe quem tentou ele no deserto? Satanás. Então se o Filho de Deus, que é perfeito, todo-poderoso, hoje rei do universo, pois ele morreu e ressuscitou, venceu a própria morte. E aqueles que nele estiverem vencerão também. Ele, sendo quem é, foi tentado pelo inimigo. Como que a gente pode ter certeza que nós não seremos? A gente não pode esperar ser melhor tratado do que o rei de todo o universo, certo? Com certeza. Então a gente tem que estar vigilante. Outra voz que a gente pode ouvir é a voz dos outros homens. É sério. A gente pode ouvir a nossa, do inimigo e dos outros homens, que podem estar sendo influenciados pelas vozes deles mesmos, as vozes do inimigo, ou as vozes ainda de outros homens. Nossa, que complicação, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma voz que a gente pode ouvir. A quarta. Ou, na verdade, essa tem que ser a primeira. A voz de Deus. No início, era a palavra. Com Deus, o Altíssimo. Ele trocou o peso da sua glória lá no céu, onde é tudo perfeito, para salvar a humanidade. A gente realmente pode ouvir a voz de Deus e sair de todos esses domínios do inimigo, vigiar com o que a gente tem ouvido, com o que está direcionando a gente. Eu acho que é isso, eu acho que por aí tudo bem. E acabar em caminhos de mentira, e acabar em caminhos de mistos de mentira com verdade. Porque se a gente buscar de todo o coração a Deus, certamente a gente o encontrará. E a palavra diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele faz. E ele faz mesmo. Se não fosse Deus, o que seria de João Batista naquele deserto? Se não fosse Deus, o que seria de Elias naquela caverna? Então por que a gente se prende nas coisas desse mundo com tanto querer e com tanta força? Será que é só a influência do inimigo? Em tantas TV, nas famílias e nos amigos, porque mentiras são mentiras, enganos são enganos. Por que a gente não procura saber mais da vida? Mentiras são mentiras, enganos são enganos. E se não fosse Deus, jamais teria vida. Então,
busquemos enquanto há tempo. O quê? O homem? Não. Porque os homens podem estar por influência de tudo isso aí. Mistos de verdade e mentira, ou caminhos de mentira, ou até elas estavam ouvindo o próprio inimigo das almas, porque, acreditem, tem pessoas que realmente buscam adorar Satanás, adorar o inimigo de nossas almas. E isso é perigoso, porque eles ensinam, né? E de repente gera um monte de mau caminho. Caminhos que, no começo, para os homens parecem bons, mas o seu final é morte. E a gente não precisa morrer. Quer dizer, uma vez a gente vai morrer, mas a gente pode viver para sempre, depois da ressurreição. Graças a Deus. Não passaremos pela segunda morte. Todos aqueles que estiverem na verdade. E sabe, algum dia essa bandeira passará, aquela bandeira passará, aquela lá também. Mas lá no céu, a bandeira do céu, bandeira do céu, não passará. Essa é eterna. Pode-se passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Ele é eterno. Fez todas as coisas de forma boa. Mas os maus caminhos dos homens destroem. Então cuidemos com o que a gente tem vivido por aí. Mas é a nossa cultura, cara. Cuida. Porque enquanto o Brasil sorri e fica feliz, outras nações choram. Percebeu? Olha só uma questão do futebol em específico. É um jogo que alimenta a divisão, né? O separar. Ou é de um ou é de outro. O quê? Busquemos então o inimigo? Pra quê, cara? O inimigo já tá condenado e quer te levar também pra condenação eterna. Por quê? Deixa pra lá essa história, porque não nos convém. Mas sabe o que nos convém? Muitas vezes isso é muito interessante. Muitas vezes o ser humano busca tanto conhecimento, grandioso demais. Mas Jesus um dia disse para um pessoal que tinha muitos questionamentos, né? Queria saber coisas grandiosas demais para eles mesmos. E esse povo disse para Jesus uns negócios. E Jesus disse que para ir para o reino dos céus é necessário nascer de novo. E o povo disse: mas a gente vai ter que voltar para a barriga da nossa mãe? E Jesus disse bem assim: ora, se vocês não entendem nem as coisas da terra que vos falo, as coisas terrenas, como vocês querem entender as coisas celestiais? Então, que de verdade, a gente busque aquilo que nos cabe. E do mesmo modo que todo mundo busca o principal, né? Busca o pão, né? Do dia a dia, busca o trabalho, busca a moradia, segurança, busca a saúde, né? Que a gente busque o necessário. Busquemos a vontade de Deus. Essa sim é a necessária. É sério, porque Ele é bom. E quando a gente entende que Ele nos amou, fica muito mais fácil de entender muita coisa. E quando a gente entende que os caminhos que as pessoas vivem são ações, e toda ação gera uma reação, e a reação do pecado é realmente a morte. E a gente entende que a vontade de Deus é tão boa, perfeita e agradável porque Ele veio para que a gente tenha vida e não morte. Aí a gente entende que é muito bom. Então busquemos enquanto há tempo aquilo que Ele nos ensina. E queria falar mais uma coisa para vocês em relação ao futebol, em relação a muitas coisas. Cuidem. Sim, cuida, para que essas coisas desse mundo não tomem um lugar no seu coração ao qual não são dignas. Pode ser difícil seguir o caminho da verdade,
mas não tem artifícios do mal que nos impeça. Você bem sabe o que te faz bem, ou talvez não, mas sabe também das confusões que cê tem. E não deixa pra arrumar as confusões que você tem pra arrumar depois, porque pode ser tarde demais. Então, bora descomplicar. Jesus bate na porta, deixa ele entrar na casa, pois quem ama cuida. E não temas o homem que pode apenas teu corpo matar, mas cuida e vigia com a tua alma. Não vamos baixar a cabeça pra nenhum tipo de besta. Nosso rei Jesus não vai deixar nenhum mal vir nos cegar. Não vamos baixar a cabeça, mesmo que por dia o sol não apareça. Nosso rei Jesus já nos tirou dos caminhos escuros e vai ser tão bom o reino vindouro, amor e justiça com o Pai eterno, e não se igualar lá e aqui nos deixam cego pra nos ver morrer. Ele morreu por todos que nele crê. Graças a Deus. Então é isso. Nos esforcemos. Nos esforcemos para entrar pela porta estreita que vai para a vida e andar pelo caminho apertado que vai para Deus. Porque por ser um caminho largo que leva para a condenação, muitos são os que andam por esse. Isso é o que Jesus disse. Mas por ser uma porta apertada e um caminho estreito que leva para a vida, poucos são os que encontram. Então, cuida para que as coisas desse mundo não tomem um lugar no seu coração, ao qual não devem ter. Mas e as necessidades básicas, por exemplo? Não estou falando para vocês deixarem de ir no mercado, não. Mas cuidem para vocês não chegarem no mercado e digamos que vocês comprem lá um pão, coloquem num pedestal, se prostrem diante daquilo que não tem vida e adorem aquilo que não é Deus, causando idolatria. E sério, a idolatria não herdará o reino dos céus. Mas adorem a Deus. Sim, adorem a Deus, aquele que trouxe de verdade o pão vivo para nos alimentar. A esse sim, nos esforcemos para buscar, mas nos esforcemos de verdade pelo pão que não perece. Graças a Deus. Toda a honra, toda a glória para Deus. As ações de graça, o louvor, a força e o poder a Deus e ao Cordeiro, que com seu sangue comprou muitos homens de toda tribo, raça, povo e nação, e ainda compra. Talvez seja você na próxima compra. Mas para isso, busca a verdade, que ele veio realmente para que a gente seja liberto. Graças a Deus. Mas não feche os olhos para os perigos desse mundo, os caminhos largos e as vozes todas que a gente pode ouvir e nos influenciar a seguir nos caminhos largos. Amém. Glória a Deus